Tá gravando. Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje, 8 de dezembro, na primeira sessão de julgamento da Comissão Disciplinar Nacional do Superior Tribunal de Justiça Desportiva dos Deficientes Visuais. A priori, quero agradecer a confiança do egrégio Tribunal Pleno dessa Corte, depositada nessa Comissão Disciplinar, qual faço na pessoa do seu presidente, Vossa Excelência, Dr. Marcelo Fiore. Quero agradecer também à Confederação Brasileira de Desporto de Deficientes Visuais pelo apoio estrutural e logístico. Faço na pessoa do seu presidente, José Antônio Ferreira Freire, e da senhora secretária, doutora Lavínia Andrade, que se faz presente. Também quero agradecer a presença de todos os auditores, pessoas com reconhecido saber jurídico esportivo, disciplinar, que muito vão abrilhantar os trabalhos dessa comissão, e a todos que assistem essa sessão. Dito isso, declaro aberta a sessão de julgamento, primeira sessão de julgamento da Comissão Disciplinar Nacional, 8 de dezembro, Dia da Justiça, inclusive, qual passo a palavra para a senhora secretária para a leitura do edital. Só um momentinho. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Perfeitamente. Perfeito. Então, edital de citação, CBDV, número 1 de 2021, Comissão Disciplinar do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva da Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Visuais. Por ordem do auditor, presidente desta Comissão Disciplinar do STJD da Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Visuais, nos termos do artigo 45, seguintes do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, CBJD, faz saber que os processos abaixo relacionados integram a pauta da sessão de julgamento a ser realizada quarta-feira, 8 de dezembro de 2021, a partir das 14 horas, horário de Brasília, será realizada em plataforma virtual. Processo número 001-2021. Maestro versus CDMAC, 31/10/2021. Auxiliar técnico, senhor Tiago Astor Ribeiro, integrante da equipe Maestro, denunciado nas penas do artigo 258 e 258-B do CBJD. Relator, Dr. André Augusto Duarte Monsanto. Processo número 2 de 2021. Equipe Maestro versus ECEMA, do dia 27/10/2021. O atleta número 2, senhor Edileuson dos Santos Souza Soares, integrante da equipe ECEMA, denunciado nas penas do artigo 258 do CBJD, relator Dr. Vinícius Carvalho Fragoso. Observações. Pela presente citação, a parte fica ciente que poderá comparecer à sessão de julgamento de forma virtual, em causa própria ou por meio de advogado legalmente habilitado, para defender-se das acusações que lhe são imputadas, produzindo no referido ato as provas que lhe interessar, na forma dos artigos 45, 29, 30, 56 e 57 do CBJD. Esse edital de citação segue publicado na Confederação Brasileira de Desportos Visuais, em São Paulo, e no website da CBDV, e remetido o ofício através de e-mail às entidades de práticas, clubes integrantes da Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Visuais, conforme determina o artigo 47, parágrafo 1º e 2º do CBJD. Segundo, determina o artigo 50 do CBJD, após a efetiva prestação de citação, os processos terão o seguinte independente do comparecimento do citado. Por força do disposto no artigo 51-A do CBJD, se a pessoa a ser citada não mais está vinculada à entidade que o questionário estiver vinculado, este deverá tomar as providências cabíveis para que a citação seja tempestivamente recebida por aquela sob a pena de responder por infração do artigo 220-A 3 do CBJD.
Finalizada a leitura do edital. Ok, muito obrigado. Vamos ao primeiro processo 001/2021. Nesse processo participarão os auditores relator doutor André Mourção, doutor Vinícius Fragoso, doutor Rodrigo Gomides, doutor Matheus Mrad e a minha pessoa. Passo a palavra para o senhor, excelentíssimo senhor auditor, doutor André Mourção, para a leitura de vosso relatório. Boa tarde. Os colegas me ouvem bem aqui? Perfeitamente. Perfeitamente. Certo. Eu gostaria de cumprimentar, primeiramente, aqui os colegas, da auditoria, doutor Vinícius, doutor Matheus, doutor Rodrigo e doutor Hudson, os membros da Procuradoria, doutor Vinícius Morrone e doutor Marcelo Barbosa, e a secretária da Confederação, senhora Lavínia. Então, passo a relatar o primeiro processo 001/2021, que tem como denunciado o senhor Tiago Astor Ribeiro. Pois bem, trata-se de processo disciplinar desportivo pelo rito sumário que teve início com denúncia oferecida pela Procuradoria da Justiça Desportiva atuante perante o STJD da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, em peça subscrita pelo eminente Procurador-Geral Dr. Vinícius Leonardo Loureiro Morrone. Consta da denúncia que, no dia 31 de outubro de 2021, o senhor Tiago Astor Ribeiro, auxiliar técnico da equipe Maestro, em partida contra a equipe CDMAC, válida pela competição Brasileiro Fut 5, Série A, categoria B1, teria se exaltado no banco de reservas, reclamando de forma assintosa da arbitragem, com gestos exagerados e gritos que questionavam a lisura das decisões dos árbitros, incorrendo dessa forma na conduta tipificada pelo artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Destaca o órgão denunciante que esse tipo de manifestação no futebol para deficientes visuais, também conhecido como futebol de 5, é significativamente mais grave do que nas modalidades tradicionais. Isso porque, conforme as próprias regras da modalidade, o silêncio é fundamental para a prática esportiva, já que a audição é sentido crítico para a localização de atletas e da bola durante a partida. Discorre o Procurador de Justiça ainda que a conduta do denunciado também se enquadraria no conceito de invasão sonora, quando o ambiente é influenciado por sons não naturais de origem externa, tendo sua funcionalidade limitada por estes sons. Tal fato pode ocorrer em residências, em razão de ruídos elevados provocados por shows, por exemplo, mas também pode ocorrer no local de uma partida entre deficientes visuais, como no presente caso. Logo ao gritar da quadra, logo ao gritar da lateral da quadra, descumprindo as próprias regras da modalidade, o denunciado teria invadido o campo de jogo, impedindo um ataque da equipe adversária e provocando a paralisação da partida, adequando-se à conduta descrita, assim, à tipificação do artigo 258-B do CBJD. Diante do exposto, requer a condenação do denunciado nas penas do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, tendo em vista que, por força do artigo 183, a infração de maior gravidade, desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões, absolve a de menor gravidade, invadir o local da partida, prova ou equivalente durante sua realização. No entanto, quando da dosimetria da pena, requer que este tribunal considere que houve, por meio de conduta única do denunciado, a prática de duas infrações previstas no Código. Devidamente notificado da denúncia e da data da sessão de julgamento, o denunciado protocolou defesa por escrito, alegando, em sede de preliminar, a prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no artigo 165-A, parágrafo 1º do Código. Nesse sentido, afirma que a infração ocorreu no dia 31 de outubro de 2021, mas a denúncia só foi recebida pelo tribunal do dia 1/12 de 2021, ou seja, além dos 30 dias previstos como prazo prescricional para a aplicação de sanções correspondentes às infrações das quais está se defendendo. No mérito, pede o denunciado pela improcedência da peça de denúncia, em relação ao artigo 258-B do CBJD, pois a invasão a qual menciona o referido artigo corresponde à invasão física e não sonora, diversamente do entendimento da Procuradoria. No que se refere à infração do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do Código, requer a conversão de eventuais penalidades em advertência, alegando que a infração cometida é de pequena gravidade,
considerando também que, após ser expulso por meio de cartão vermelho, não reiterou as reclamações direcionadas ao árbitro e não obstruiu o prosseguimento da partida, conforme relatado na súmula. Reiterou ainda que as reclamações proferidas foram em relação à partida, que estava em andamento, não havendo a intenção de desrespeitar os membros da arbitragem, atletas, comissão técnica e pessoas ali presentes, pois sempre agiu com respeito e boa convivência com todos os envolvidos nas partidas anteriores. Afirma que a conduta narrada nos autos foi um caso pontual e isolado. Por fim, destaca que não há registros em seu nome de qualquer punição nos 12 meses imediatamente anteriores à data do julgamento, motivo pelo qual requer também de seja aplicada a atenuante prevista no artigo 180, inciso 4 do CBJD. Solicitada pela Procuradoria a ficha de antecedentes desportivos do denunciado, a Secretaria da CBDV informou a este relator que não possui tais informações em seu banco de dados. É o relatório. Muito obrigado, doutor. As partes têm alguma prova a ser produzida? Procuradoria? Parece que a outra parte não se encontra presente. Senhor presidente, não temos nenhuma prova adicional a ser produzida. Não tendo nenhuma prova, remeta a palavra ao ilustre membro do parquete esportivo para a sustentação oral da denúncia. Bom, inicialmente gostaria de dar boa tarde a todos, saudar os nobres auditores, relator doutor André, doutor Vinícius Fragoso, vice-presidente, doutor Rodrigo Pereira, doutor Matheus Godinho, presidente, doutor Hudson Mancilha, e meu colega na Procuradoria, doutor Marcelo Barbosa, saudar também a secretária aqui presente, a senhora Lavínia. Esse processo, ainda que pareça simples, ele traz uma questão crítica quando nós estamos falando de desportos para deficientes visuais. Ainda que a defesa tenha alegado, em sua manifestação escrita, que não existe a previsão para a invasão sonora, o artigo 258B ele é bastante claro ao proibir a invasão, e ele não se manifesta com relação à forma de invasão. E aí nós precisamos entender de que forma... Oi. Posso te... Só por uma questão de ordem, me parece que na defesa foi levantada uma preliminar, e antes da sustentação de Vossa Excelência, eu acredito que a gente deveria julgar entre os pares a preliminar de mérito, não sei se é assim que ocorre o procedimento aqui, para depois sim a gente ingressar ao mérito. Sem problema, de minha parte. Eu imaginei que fosse fazer a sustentação e depois vocês fossem decidir sobre a preliminar e o mérito, mas acredito que é mais razoável, inclusive, decidir sobre a preliminar primeiro. Exatamente, até para poupar Vossa Excelência de poupar, não. Só para que a gente não aprenda todo o seu conhecimento sem ser necessário nesse presente momento, doutor. Acredito que a preliminar de mérito seria mais interessante ser votada antes da manifestação, né? É só uma questão de ordem, presidente. Perfeitamente. Eu estou com a defesa do senhor Tiago Astor. De fato, ele levanta uma preliminar e no próprio relatório do doutor André, ele menciona também. Então, portanto disso, vamos começar a votar com relação à preliminar. Doutor André, com a palavra. Tá, perfeitamente. Então, acatando a sugestão do doutor Vinícius, eu vou manifestar sobre a preliminar. Inicialmente, é importante salientar que no último dia 10/11, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva da CBDV teve sua composição alterada, com a nomeação de novos auditores, incluindo este relator, em virtude do término do mandato dos antigos jogadores que compunham este Tribunal Desportivo. O mesmo ocorreu com a Procuradoria da Justiça, que atua perante o Tribunal, que também teve seu quadro de procuradores renovado naquela mesma data. Assim que recebi os autos para relatoria e julgamento, solicitei informações complementares à Secretaria da CBDV e fui informado que a súmula do jogo Maestro versus Sedemac, o jogo 25, realizado no dia 31 de outubro de 2021, só foi enviada para a Procuradoria de Justiça Esportiva no dia 11 de novembro de 2021, justamente o dia seguinte à posse dos novos procuradores da Justiça, inclusive o procurador-geral que assina a peça de denúncia, Dr. Vinícius Morrone. Tal informação encontra-se devidamente atestada nos autos por meio de certidão expedida pela Secretaria da CBDV. É fato que não se pode deixar de considerar que houve um lapso temporal de alguns dias
entre o término do mandato dos antigos auditores do STJD e dos procuradores de justiça e a nomeação de seus novos membros, que ocorreu no período que abrange a data da infração disciplinar cometida pelo denunciado, de forma que tal fato não pode ser imputado como de responsabilidade da Procuradoria, titular da ação, e também não pode ser usado para evitar que o infrator responda pela transgressão disciplinar que supostamente cometera. Conforme reza o artigo 165-A, parágrafo 6º, a linha D, primeira parte do CPJD, o prazo prescricional da sanção disciplinar tem início do dia em que o fato, abre aspas, do dia em que o fato se tornou conhecido pela Procuradoria. Realizando a adequação da norma ao caso concreto, em suas peculiaridades, entendo que o termo a qual para a contagem do prazo prescricional deve ser o dia 11/11/2021, ou seja, o dia em que a Procuradoria, por meio de seu novo Procurador-Geral, efetivamente e inequivocadamente tomou conhecimento das infrações supostamente cometidas pelo denunciado, com o recebimento da súmula do jogo. Não há que se falar, portanto, em ocorrência da prescrição, na hipótese sobre análise, pois não é razoável considerar que a Procuradoria tivesse tomado conhecimento do fato antes da nomeação de seus novos procuradores. Da mesma forma, tendo em vista a situação excepcional aqui relatada, de total reformulação do quadro de auditores do próprio STJD e consequente reorganização de seu funcionamento, não haveria como se exigir que o recebimento da denúncia e distribuição para a relatoria se desse em prazo tão exíguo. Reitero, por fim, que consta informação na mesma certidão acima mencionada que a denúncia em questão foi protocolada pela Procuradoria de Justiça no dia 24 de novembro de 2021, antes de escoados os 30 dias para a prescrição da infração disciplinar, mesmo se fosse considerado como início da contagem o dia da prática do ato infracional, 31 de outubro de 2021, como requer a tese defensiva do denunciado. Sendo assim, rejeito a preliminar, voto pela rejeição da preliminar de prescrição da pretensão punitiva suscitada pelo denunciado em sua defesa. Muito obrigado, doutor André. Doutor Vinícius, como vota Vossa Excelência? Gostaria só de um esclarecimento por parte da nossa secretária, se for possível. Qual foi a data de protocolo dessa denúncia, por favor? Foi dia 24 mesmo? Pode confirmar para nós, por favor, Lavínia? Exatamente. Dia 24? Isso. Então não há o que se falar em prescrição, uma vez que não se passaram os 30 dias, acompanho o relator. Muito obrigado, doutor Vinícius. Como vota Vossa Excelência, doutor Rodrigo Gomides? Só uma dúvida, então. É porque a certidão de conclusão expedida pela Secretaria consta que certifica para os devidos fins que no dia 1º de dezembro eu, Lavínia, recebi a denúncia. Então, ela foi protocolada dia 24, mas o despacho de recebimento é que só foi dia 1º, então, né? Doutor, a certidão, consta uma certidão nos autos, folhas 4, desse primeiro processo. É exatamente isso aí. As denúncias foram protocolizadas na Secretaria da CBDV no dia 24. Perfeito. Não, estando o protocolo anterior, então, aos 30 dias, eu acompanho o relator, então. Perfeitamente. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Doutor Matheus, como vota Vossa Excelência? Acho que diante do que foi exposto pelos colegas, independente se adotar a tese, a primeira levantada pelo relator, de que houve toda a mudança e era necessário contar diferente o prazo prescricional ou contando a partir do fato, não decorreram 30 dias, sendo assim, acompanho o relator também. Perfeitamente, muito obrigado. Também eu acho que não é caso de prescrição, está tudo dentro do período informado do artigo 65, razão pela qual já vamos enfrentar o mérito, e agora sim passo a palavra ao ilustre membro da Procuradoria Esportiva, doutor Vinícius. Bom, então, solucionada a questão da preliminar, eu passo à manifestação com relação ao mérito. Retomando de onde foi interrompida, eu entendo que a discussão nesse processo, a discussão mais crítica, é com relação ao conceito de invasão de espaço de jogo. Quando nós estamos falando de esportes tradicionais, de pessoas sem qualquer tipo de deficiência, muitas vezes nós entendemos que a invasão se caracteriza com a entrada de alguém no campo de jogo.
Isso é bastante razoável porque o som, ou cheiros, ou qualquer outro sentido que seja afetado, não impacta diretamente na realização da partida. No entanto, essa questão da invasão, ela é muito mais ampla. Nós podemos tomar como exemplo os esports, onde se realiza a partida? No espaço físico onde os atletas estão ou na rede? Se um hacker invade a partida, ele não está ingressando fisicamente no espaço de jogo, mas ele está impedindo o regular procedimento ou impedindo que a partida ocorra como deveria. No desporto para deficientes visuais, a invasão pode ocorrer tanto de forma física, se alguém entrar no campo de jogo e segurar a bola, entrar no campo de jogo e atrapalhar o prosseguimento da partida, quanto de forma sonora, porque como os atletas dependem do som da bola para poder disputar a modalidade, esse tipo de influência externa, essa invasão sonora, também está abraçada pelo código. O código em nenhum momento diz que a invasão é física. O código é claro dizer invadir o local de jogo. E a invasão é qualquer interferência nos sentidos, seja no tato, no olfato, na audição, que possa influenciar o prosseguimento da partida. Dessa forma, eu peço que os senhores auditores reconheçam que para modalidades de deficientes visuais, a invasão sonora é realmente crítica e o código não exclui essa possibilidade. Sendo assim, eu peço que considerem que, além do desrespeito à equipe de arbitragem, que por si só já é algo bastante grave, e o próprio código protege a arbitragem de forma diferenciada, e aí eu vou fazer uma referência ao artigo 243F, quando nós falamos de ofensa, o código diz que ofender alguém é grave, mas ofender a equipe de arbitragem é ainda mais grave. Tanto é que a pena base para esse tipo de ofensa é 4 vezes maior. Ou seja, o código quer que a equipe de arbitragem seja de fato protegida, porque a equipe de arbitragem traz consigo também a própria imagem da competição. Sendo assim, tendo o desrespeito sido direcionado à equipe de arbitragem e, além de tudo, ocorrido cumulativamente com uma outra infração disciplinar, ainda que essas penas sejam absorvidas, a Procuradoria pede que os auditores levem isso em consideração na hora da fixação da pena e condenem o infrator à suspensão superior à pena mínima prevista pelo Código. Sem mais delongas, essa é a manifestação da Procuradoria. Doutor Hudson, o seu áudio está fechado aqui. Seu áudio está fechado, doutor. Perfeitamente, obrigado. Como nós não temos a presença da defesa ou de algum representante do senhor Tiago Astor, vamos ao mérito da questão. Qual passa a palavra ao relator? Pois bem, agradeço aqui os esclarecimentos do doutor Vinícius. Enfim, segundo a súmula, né, realmente não há dúvidas de que o denunciado ele praticou o ato descrito no artigo 258, parágrafo 1º do CBJD. Né? Então, além da súmula do jogo, que, como bem ressaltou na denúncia de Procurador de Justiça, possui presunção de veracidade dos argumentos exposados na própria denúncia e defesa apresentadas, também analisei atentamente o vídeo da transmissão da partida entre as equipes Maestro e CDMAC, jogo 25, disponibilizada publicamente pelo canal oficial do YouTube da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, o CBDV-TV. Nas imagens é possível visualizar o momento exato da expulsão do denunciado, aos 49 minutos e 47 segundos do vídeo, e o contexto em que tal expulsão ocorreu, constatando-se que, de fato, o denunciado cometeu a infração descrita na denúncia. Desculpa, é o artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. Nesse aspecto, acolho a tese suscitada pelo órgão denunciante e corroboro com o entendimento de que a intervenção oral pelo membro da comissão técnica acima descrita
em momento não permitido expressamente pelas regras da modalidade, uma situação de ataque da equipe adversária, durante uma partida envolvendo jogadores deficientes visuais que necessitam demasiadamente do sentido da audição para o seu melhor desempenho técnico no jogo, contrariou diretamente o princípio do fair play desportivo, esculpido no artigo 2º, inciso 18 do CBJD, o qual é caracterizado como a prática do jogo limpo e com ética. Por isso, entendo que, a princípio, a conduta descrita merece uma reprimenda maior pelo órgão julgador. Inclusive, é de se ressaltar que, além das limitações de manifestações verbais impostas aos atletas e comissão técnica, limitações estas, vale frisar, devidamente conhecidas pelo denunciado, a própria torcida das equipes tem por obrigação prezar pelo silêncio durante a partida, só podendo se manifestar com gritos de apoio quando a bola estiver fora de jogo. Por outro lado, conforme exposto na tese defensiva, entendo que não há como se amoldar tal conduta praticada pelo denunciado também ao disposto no artigo 258b do CBJD, sob pena de violação ao princípio da tipicidade desportiva, tendo em vista que, no direito desportivo, são vedadas as interpretações extensivas, de modo que a penalização de uma conduta deve corresponder à descrição prevista em lei. Desse modo, julgo improcedente a denúncia em relação à infração descrita no artigo 258b do Código. No tocante à dosimetria da pena, aplicando-se o disposto no artigo 178 do CBJD, com base nos fundamentos acima apresentados, considero que a gravidade inicial da infração, cometida pelo denunciado, foi minorada por seu comportamento colaborativo, que se retirou da quadra sem qualquer objeção. Sua extensão, meios empregados em motivos determinantes, contudo, não distorce do normal, considerando que a infração ocorreu em partida de campeonato de alto grau de nível técnico, disputa e competitividade, o que, por vezes, acaba por provocar certa exaltação nos ânimos dos atletas e da comissão técnica envolvidos na partida. Por último, ante a ausência de registro na CBDV de que o denunciado tenha sofrido qualquer punição nos 12 meses imediatamente anteriores à data do julgamento, deve ser aplicado a ele o benefício da circunstância atenuante da primariedade prevista no artigo 4 no inciso 4 do artigo 180 do CBJD. Ressalto que não concorre com essa atenuante nenhuma das circunstâncias agravantes expressas no artigo 179 do Código. Ante o exposto, eu voto pela improcedência da denúncia da Procuradoria da Justiça Desportiva em relação à infração do artigo 258b do CPJD e pela parcial procedência da pretensão punitiva em relação ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do Código, condenando o senhor Tiago Astor Ribeiro pelo referido dispositivo e fixando sua pena no mínimo legal, uma partida de suspensão convertida em advertência nos termos do artigo 258, parágrafo 1º do CPJD. É o voto. Muito obrigado, doutor. Então, só para deixar registrado, o voto de Vossa Excelência foi na improcedência no 258B, improcedência no 258B, e no 258, parágrafo 2º, inciso 2, conforme a denúncia, a pena convertida em advertência. Correto, doutor? Perfeitamente. Muito obrigado. Doutor Vinícius, vice-presidente dessa comissão, como vota Vossa Excelência? Eu já me manifestei, mas acabei não desejando uma boa tarde a todos, então aproveito o momento para fazê-lo agora, já que fui o último a ingressar na sessão. Em que pese o brilhantismo da Procuradoria e o esforço, inclusive, levantando uma tese muito interessante, que acredito que deveríamos debater durante toda a nosso período que estivermos juntos aqui nesse tribunal. Eu entendo como o relator. Nesse primeiro momento, eu julgaria, eu nem receberia pelo 258B, na verdade, né? Eu abriria essa divergência, eu nem receberia pelo 258B, mas eu gostaria de ressaltar aos nobres auditores e também ao procurador que é uma tese muito interessante que merece ser debatida por essa corte, pois eu estou bem tendencioso a, num futuro próximo, receber pelo 258B e aí mudar meu entendimento. Mas meu entendimento, nesse momento, é o não recebimento da denúncia pelo 258B e acompanhando o voto do relator no 258, uma vez que o caráter pedagógico da pena já foi cumprida, o denunciado, inclusive, já deve ter cumprido suspensão automática, não possui antecedentes, então me parece que a pena de advertência foi muito bem
Muito bem colocado pelo nobre relator. É como voto, presidente. Muito obrigado, doutor Vinícius Fragoso. Doutor Gomides, como vota Vossa Excelência? Eu concordo com o relator. Não há incidência do 258B. Se assim quisesse o legislador, ele teria tipificado de forma extensiva, de forma mais completa, para abranger a tese da Procuradoria. Dessa forma, também entendo que não incide o 258B. Sobre o 258, também entendo que deve incidir a pena mínima com conversão na advertência. Apesar de ser uma reclamação ostensiva, conforme consta na súmula, além de não criar óbvio se ausentar da quadra, o infrator também não usa nenhuma palavra de baixo calão ou de uma ofensa pessoal aos árbitros. Então, não vejo o porquê mensurar essa pena de uma forma tão elevada. Então, acompanho o relator. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Doutor Matheus, o voto a Vossa Excelência. Eu concordo com o que foi dito pelo doutor Vinícius, que diz que é uma tese realmente muito interessante levantada pela Procuradoria, essa que pode haver uma invasão sonora, que no caso desse tipo de desporto que aqui julgamos praticado por pessoas com deficiência visual, realmente pode vir a ter um peso maior, caso você olhe dessa forma, mas não sinto que seria correto da nossa parte tomar essa tese como certa nesse momento. Sendo assim, acredito, pelos motivos já expostos pelos colegas, que a pena de advertência se faz a mais justa devido aos motivos já citados. Bons antecedentes do infrator, não ter criado nenhum tipo de confusão para deixar a quadra e também não ter usado nenhum tipo de palavra de baixo calão ou ofensa diretamente pessoal aos árbitros. Então, acompanho o relator. Muito obrigado, doutor Matheus. De fato, é um tema que merece muita reflexão daqui dessa comissão. Realmente, o 258B, onde tem o tipo disciplinar de invadir local, isso aí é algo que nós temos que fazer algumas adequações com relação aos objetivos dessa comissão, que é de desporto de deficientes visuais, mas também entendo que, nesse caso, a improcedência se faz cabível, se faz necessária, e também acompanho o parágrafo 1º do 258B, no que tange a advertência da denúncia desse processo número 01. Doutores, nós temos aqui a unanimidade, em primeira parte rejeitada a preliminar, e todos no voto do relator, acompanhando. Portanto, proclamo o resultado, senhora secretária, julgando improcedente o 258B e aplicando a advertência na forma do parágrafo 1º, deixa eu só conferir aqui, parágrafo 1º do 258, aplicando pena de advertência ao denunciado. Tudo certo, Lavínia? Tudo certo. Tudo certo? Joia. Passamos, então, ao processo número 002. Presidente, antes de encerrar, eu só gostaria de pedir a elaboração do acórdão para que nós possamos fazer o recurso dessa decisão. Perfeitamente, deferido. Elaboratura do acórdão, Lavínia, por gentileza, deixar registrado nos anais. Podemos passar, então, ao processo número 002, onde vão estar como integrantes, na verdade todos, né? A doutora Ana não se faz presente. Só um pouquinho. Perfeitamente. Passo a palavra, então, ao excelentíssimo senhor auditor, relator desse processo, doutor Fragoso, com a palavra. Vamos lá, então, pessoal. Trata-se do processo número 02 de 2021, onde a Procuradoria oferece denúncia frente ao senhor Edileuson dos Santos Souza Soares, atleta da equipe ESEMA, por infração ao artigo 258. Sustenta a doutora Procuradoria que no dia 27 de outubro, onde ocorreu a partida entre Maestra e ESEMA, consta do relatório disciplinar assinado pelo árbitro, infração cometida pelo senhor
Edileuson. De acordo com o referido relatório, o denunciado tratou o árbitro de forma ofensiva, representando claro desrespeito não apenas ao indivíduo, mas à figura do árbitro. Desta forma, ainda que a reclamação não tenha tido viés de ofender a honra, como previsto 243F, fica evidenciado que a manifestação foi desrespeitosa, uma vez que só o árbitro puniu o atleta com cartão, como também fez constar em relatório, dizendo expressamente que a linguagem foi ofensiva. A Procuradoria cita aqui o 258, parágrafo 2º, se me permitirem, não vou lê-lo, e requer recebimento e autuação da denúncia, juntada de ficha de antecedentes, citação do denunciado do dia, produção de todas as provas e pugna pela condenação. É o relatório... Opa, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Aí consta o relatório do árbitro, aos 36h26, o senhor Edileuson dos Santos Souza Soares, por empregar linguagem ofensiva, quando eu, James Costa, árbitro da partida, perguntei se o atleta acima precisava de atendimento, respondendo, entre aspas, que não, caralho, pergunta ao seu time, ponto final. Após o corrido, o referido jogador recebeu o segundo cartão amarelo, frisa-se essa informação, em seguida o cartão vermelho. O jogador expulso deixou a quadra de jogo normalmente. O relatório do árbitro principal consta que expulsei do banco de reservas por segundo... Não, esse aqui é do outro, desculpe. É que eu tô... É o relatório, excelência, não consta defesa, não constam antecedentes, então é o relatório. Muito obrigado, doutor Vinícius. A defesa não se faz presente nem descrita nem presencialmente. Pergunta à Procuradoria se tem alguma outra prova a ser produzida. Não, presidente, sem mais provas. Então, no silêncio, melhor dizendo, remeta a palavra ao ilustre membro do parquê para a sustentação oral. Senhor presidente, senhor relator, demais auditores, esse processo ele é um pouco mais simples, pois ele trata de uma questão bastante direta que é o desrespeito à arbitragem. Ainda que as palavras não tenham sido ofensivas à honra ou qualquer coisa do tipo, é bastante claro que o atleta faltou com respeito à arbitragem, que inclusive estava preocupado com sua integridade física. Nesse sentido, a Procuradoria pede que o atleta seja condenado, mesmo que a expulsão tenha decorrido de um segundo cartão amarelo. O Código não impede que esse tipo de infração seja punida. Então, sendo claro o desrespeito à arbitragem, a Procuradoria pede que seja aplicada ao atleta a pena prevista no artigo 258, e também, por se tratar de um atleta e um primeiro julgamento dessa comissão disciplinar, a Procuradoria pede que os auditores se manifestem de forma expressa com relação à aplicação ou não do artigo 182 aos atletas das competições da CBDV. Isso é algo importante para guiar o trabalho tanto da Procuradoria quanto do próprio tribunal a partir desse julgamento. Então, tendo isso exposto, agradeço e devolvo a palavra ao presidente. Muito obrigado, doutor Vinícius. Doutor Fragoso, devolvo a palavra ao excelência para o voto. Obrigado. Realmente passou batido no último julgamento a questão do 182, mas até pela absolvição me parece que acabou perdendo o objetivo, né? Mas na verdade foi aplicada advertência, né, doutor? Exatamente. Então aí acabou... Desculpem a interrupção, mas o artigo 182 ele é aplicado a atletas e entidades, e o último denunciado ele não era nem atleta e nem entidade. Então por isso não foi levantada a questão do 182. Entendimento de Vossa Excelência, respeitado como deve ser. Tem um entendimento contrário, mas não é agora que nós iremos trilhar esse debate, doutor, se me permite. Voltando ao caso em tela, esse auditor já tem um entendimento consolidado há algum tempo de que expulsão com dupla advertência, em que pese o brilhantismo da Procuradoria, e ela o faz e deve fazer sempre, o oferecimento da denúncia,
Entende esse procurador que ela é uma infração de menor potencial, uma vez que o árbitro possui, dentro da partida, mecanismos mais coercitivos, quando assim o entende. De fato, existiu uma linguagem ofensiva, de fato, o árbitro se sentiu ofendido, portanto, aplicou novamente o cartão amarelo, que seria uma advertência, posterior vermelho. Então, uma vez que o atleta não possui antecedentes, esse auditor, ele recebe a denúncia como posta, mas absolve o nobre atleta pelo fundamento aqui apresentado e, complementando ao que o nobre procurador perguntou, o entendimento deste auditor é que aqui sim se aplicará o artigo 182, mesmo que eu tenha absolvido, apenas estou externando o meu entendimento, que aqui se aplicaria sim o artigo 182 por se tratar de esporte amador, né? Como voto, presidente. Muito obrigado, doutor Fragoso. Como vota Vossa Excelência, doutor André Monção? Boa tarde. Concordo com os argumentos trazidos pelo doutor Vinícius, mas eu abro aqui divergência para aplicar pelo caráter da primariedade e pela ofensa não ter sido tão grave, né, e não ter sido diretamente direcionada à honra do árbitro ou da equipe de arbitragem. Eu entendo que aplica-se a pena de advertência também, no caso, a pena mínima de uma partida de suspensão e a conversão dela em advertência, em razão da primariedade do denunciado. Muito obrigado, doutor André, que entende pela advertência. No caso do parágrafo 1º do 258, perfeito, doutor? Como vota, doutor? Muito obrigado. Como vota, doutor Rodrigo Gomides? Eu acompanho a divergência, entendo que não é caso de absolvição, estou fazendo ao doutor relator, e que convertendo a pena mínima de uma partida em advertência. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Como vota a Vossa Excelência, Matheus Mrad? Eu acompanho o que acabou de dizer o doutor Rodrigo, que eu não acredito que seja caso de absolvição, mas cabe a pena mínima, foi a divergência levantada. Muito obrigado, doutor. Doutores, com relação a meu voto, eu até entendo que até caso de 243F, mas assim não entendeu a douta Procuradoria, razão pela qual optou pelo 258B, 258, e diante da primariedade do atleta, pelo menos aqui nos autos do processo não consta nenhum histórico de algum antecedente disciplinar ou não, também acho que é caso de... Não entendo, com permissa vênia ao relator, razão pela qual acompanho a divergência inaugurada pelo doutor Monção, motivo pelo qual proclamo o resultado por maioria, só um pouquinho aqui, por maioria, aplicar pena de advertência ao denunciado na forma do parágrafo 1º do artigo 258. Tudo certo, Lavínia? Por presidente, maioria... nesse caso, a Procuradoria também gostaria de requerer a lavratura do acórdão. Perfeitamente. Acho que já vai ser uma das práticas aqui dessa comissão, sempre deixar o acórdão já disponível para os interessados. Então, Lavínia, por maioria, nesse processo 002, seja aplicada a pena de advertência ao denunciado na forma do parágrafo 1º do artigo 258 do CBJD.
Doutores, encerrados os 2 processos, digo que é uma honra iniciar os trabalhos dessa Comissão Disciplinar Nacional. Agradeço a participação de todos, agradeço a participação da Procuradoria, extremamente importante aqui, como fiscal da Ordem Jurídica Desportiva. Muito obrigado. Lavínia, muito obrigado pelo auxílio. Mais uma vez, levo os agradecimentos ao presidente da CBDV e ao Dr. Marcelo Fiore, que muito nos apoia dessa comissão. Por aqui a palavra aos doutores. Aqui encerro os trabalhos dessa primeira comissão disciplinar. Primeiro a palavra a quem quiser, falar no microfone ou aberto aí o momento para alguém que quiser falar alguma coisa. Eu gostaria de falar, se me permitirem, apenas por amor ao debate, uma vez já proclamada a sentença e a condenação, talvez eu tenha sido muito breve na minha justificativa, e apenas gostaria de tecer mais alguns comentários, já que aqui é o local correto para que a gente possa construir ou desconstruir alguns conhecimentos jurídicos, assim posso dizer. Como ainda, além do mais, essa sessão será posteriormente objeto de análise pelos acadêmicos, acho interessante a gente levantar essa situação se ninguém se opor, né? Apenas, então, justificando um pouco mais o meu voto, eu entendo que o cartão vermelho, por si só, ele já é configurada a punição para o atleta. Então, quando eu absolvo o atleta, não quer dizer que eu entenda que ele não cometeu uma infração, mas eu entendo, sim, que ele já foi repreendido, né, no jogo, e que uma nova, que nesse caso, como ele tomou um amarelo, outro amarelo e aí o vermelho, nesse caso nós estaríamos apenando por uma segunda vez, né? Então esse é o entendimento desse autor, apenas fazendo uma justificativa e por amor ao debate, que por mais que a palavra absolvição pareça que eu não entendo que aquele ato ocorreu, não, ele ocorreu, mas para entendimento desse nobre procurador, é muito pouco para que a gente possa tirar a primariedade e não me parecia passível de advertência. Apenas, né? Só para que a gente possa debater um pouquinho, se assim os senhores entenderem. Perfeitamente, doutor. As suas colocações são de grande valia. Eu já vi esse debate muitas vezes em várias cortes desportivas. Muitos entendem, inclusive pelo bis in idem, né? Que ele já havia recebido a punição. Eu acho muito louvável aí, sim. Justificar, até porque devemos fazer isso também. Doutores? Presidente, Mais alguém? eu gostaria de me manifestar. Eu vou tentar não me manifestar com relação ao mérito do que foi dito, até por respeito, obviamente, à qualificação de todos os nobres auditores, mas tem 2 questões que eu gostaria de manifestar. A primeira, na realidade, é um pedido. Eu gostaria de pedir à secretaria para que o vídeo mencionado pelo relator no processo número 1 seja juntado aos autos, já que esse vídeo foi trazido enquanto prova para o processo. Eu acredito que seja extremamente relevante que ele conste dos autos, para que seja também analisado pelo Pleno. E a segunda questão é com relação ao que o presidente falou sobre o bis in idem. Nós não podemos misturar o que é punição esportiva e o que é punição disciplinar. Tanto que a punição disciplinar independe absolutamente da punição esportiva. Um atleta que não foi expulso no campo de jogo, ele pode ser punido pela comissão disciplinar. Dessa forma, uma pena de advertência seria apenas o reconhecimento de uma infração disciplinar e não uma punição mais severa, uma vez que isso não traria, inclusive, qualquer reflexo na participação dele em outras partidas. Dessa forma, talvez, obviamente, com um olhar de procurador, esse procurador entende que, reconhecendo a existência da infração,
a absolvição vai de encontro ao que prevê o código, uma vez que o código não traz que, ocorrendo uma infração, será possível absolver para que a pena não seja mais grave. Não, o código traz que, ocorrida a infração, a pena mínima é de uma partida que pode ser convertida em advertência. Então, pessoalmente entendo que se o relator se manifestou pela ocorrência da infração, é contra o código dizer que vai absolver em razão da gravidade da pena. Só para, já que o doutor Vinícius queria o debate aqui, o debate está. Acredito que realmente perfeito, doutor. Essa questão do bis in idem é bastante discutida, principalmente em outras modalidades. Já vi isso ser discutido no futebol de salão, em uma série de outras modalidades. Mas acho que misturar a punição esportiva com a punição disciplinar é uma questão que pode prejudicar esse tribunal, pode prejudicar as análises jurídicas feitas sobre eventuais infrações futuras. Então, essa é a minha única grande preocupação. Não, perfeitamente, doutor. O debate sempre é salutar, ainda que proclamado o resultado, mas aqui a gente está conversando a nível de obter dicto, com certeza as suas razões vão ser levadas ao tribunal pleno. Mas alguém levantou a mão, eu não consigo ver daqui, Lavínia. Sou eu. Estou com a palavra. Aproveitando aqui o momento do debate também, queria manifestar sobre a questão da tese suscitada pelo Dr. Vinícius, assim, uma tese muito interessante da evasão sonora, porque realmente assim, a gente tem que levar em consideração que o código ele é feito de uma forma geral. Então, algumas particularidades ali do desporto para deficientes visuais não estão realmente especificadas naquele código. Então, eu acho que a gente... eu acredito que esse tipo de conduta ela vai ser reiterada algumas vezes, né? Esse tipo de denúncia vai chegar para o nosso tribunal para analisarmos, e eu acho que é interessante a gente se adentrar um pouco mais na interpretação do artigo 258B, né? Porque eu entendo que realmente, no caso específico, eu realmente tentei analisar do ponto de vista levantado pelo Dr. Vinícius, mas eu entendi que realmente não houve, digamos assim, um dolo específico de atrapalhar a jogada. Eu acho que foi uma reclamação ali imediatamente após a suposta irregularidade do adversário. Então, o denunciado ele reclamou ali instantaneamente, e eu acredito que essa reclamação não teve o dolo específico de atrapalhar a partida ou de atrapalhar a jogada da equipe adversária. Mas eu entendo que em próximas denúncias, né, e aí a gente tem um vídeo para auxiliar, que é até importante, assim, né, eu descobri que realmente o canal oficial do YouTube ele disponibiliza publicamente o vídeo das partidas, não sei se todas, acho que a Lavínia pode falar melhor sobre isso, mas eu acho interessante também que sempre que possível, né, que for disponibilizado, a gente fazer essa análise em conjunto com o vídeo, e aí eu entendo que numa conduta diferenciada a gente pode, pelo menos da minha parte, eu tenho a tendência a entender de que pode haver uma caracterização dessa questão da evasão sonora, que foi levantada pelo Dr. Vinícius, que eu acho que é uma tese muito interessante, e a gente deveria se atentar mais a essa questão, né? Por favor, juntar os vídeos, então, tá, Procuradoria? A Procuradoria entende que a súmula tem presunção de veracidade e se basta, mas sendo possível, sempre que a súmula for remetida, se a Secretaria puder enviar também os links dos vídeos, a Procuradoria fará o possível para que as denúncias venham com a mais completa instrução possível. Apenas para que conste, eu e o Dr. Morrone somos amigos de longa data, por isso essa brincadeira, vocês me desculpem, mas é que nós somos amigos de longa data e o tratamento particular já é fruto de uma amizade de mais de 10 anos. Eu gostaria só de deixar claro que essa Procuradoria não tem um viés extremamente punitivista, então, de fato, juntar os vídeos, mesmo que seja para demonstrar que a infração não ocorreu, é algo que essa Procuradoria vai fazer sempre que possível, porque a nossa intenção é buscar o mais correto julgamento dados os fatos. Então, até agradeço
pela informação que, de fato, desconhecia de que todos os vídeos estão disponíveis, e a partir desse momento eu vou pedir até o apoio da secretaria para que os vídeos sejam também enviados juntamente com as súmulas. Eu só queria fazer um adendo, doutores, especificamente sobre o caso da invasão sonora, sobre o que sustentou o doutor André, que ela vai, eu até entendo, a tese é muito interessante que o doutor Morrone levantou, mas essa questão vai ficar, pelo menos eu particularmente, comum da mesma opinião do doutor André. Tem que ter o dolo, a intenção. No momento em que a comissão técnica ou alguém no banco de reservas ou qualquer outra pessoa tiver a intenção de atrapalhar a jogada, aí eu acho que enquadra no que o doutor Morrone sustentou de tese. Em casos onde só houve uma reclamação de um lance pontual, pelo menos a mim, não só pelo vídeo, mas inclusive, até pelo que o doutor Morrone fala sobre a súmula, a própria súmula deixa claro que ele está reclamando, que houve uma reclamação explícita sobre o tempo que o goleiro estava com a bola. Então, hora nenhuma, a intenção, o dolo foi esse, e sim uma reclamação. Então, eu acho que o doutor André está comungo do mesmo entendimento dele. Bom, só para que essa procuradoria entenda, então, o voto pela absolvição não foi por considerar a tese de defesa de que é impossível a existência da invasão sonora, já que o próprio código fala de invasão e não de invasão física, mas sim porque naquele caso específico, pela ausência do dolo, a invasão foi desconsiderada, é isso? Eu particularmente entendo assim. Eu também, perfeitamente. Entendo que o caso concreto ele não é aplicável à tese suscitada. Nesse caso concreto aqui. Mas pode ter casos concretos em outras situações que pode abrir a discussão, que pode ser um quadro. Eu concordo com o doutor Rodrigo também, como o que desencadeou a denúncia foi uma ofensa ao corpo de árbitros, eu acho que para enquadrar numa espécie de invasão teria que ser, como ele disse, tentando atrapalhar a partida. Por exemplo, o jogador vai cobrar uma penalidade, por exemplo, e a pessoa fica gritando. Esse tipo de coisa, eu acho que pode até desconcentrar e tudo, que eu acho que nesse tipo de esporte a concentração tem um papel até maior, mas nesse caso eu também acho que não se aplica. Perfeito. Perfeito. Então teremos muitos debates aqui, né? O CBJD permite aí esse debate de forma mais ampla. Eu até acho que poderia ser até outra aplicação de até outro artigo, mas assim, pensou diferente a Procuradoria. Mas, doutores, mais alguma consideração, Lavínia? Certo? Presidente, posso fazer uma última consideração? Até duas. Bom, vou tentar me limitar a uma, mas não sei se conseguirei. Você foi meu colega de especialização, doutor. Você é um doutor muito eloquente. A questão é a seguinte: no último mandato eu tive a honra de ser o presidente do tribunal e nós estávamos com alguns debates no pleno sobre efetivamente o que já foi levantado aqui, o fato de que o código não é adequado ou plenamente adequado à realidade das modalidades para deficientes. E a nossa intenção era, em conjunto com a CBDV, elaborar uma proposta de codificação específica para modalidades de deficientes visuais que cumpra a sua função melhor do que o código genérico, e nós temos essa prerrogativa com base na legislação esportiva. Então, eu gostaria até de deixar a ideia ao presidente, e vou levar isso ao presidente do Pleno também, para que nós, oportunamente, façamos um estudo e possamos elaborar aí uma proposta de codificação específica para as modalidades de deficientes visuais, o que vai favorecer sobremaneira o nosso trabalho. Perfeitamente, é muito louvável essa atitude. Já é do meu conhecimento que já existe um corpo de juristas já pensando na reformulação do código. Código esse que já tem uns 12 anos, mais ou menos, a resolução do CNE de 2009, se não me falha a memória.
E eu acho muito louvável. Eu acho que a gente pode, eu não sei se aqui, se essa corte existe, ou pelo menos tem algum órgão, alguma escola de justiça esportiva referente à modalidade que essa corte tem jurisdição, mas eu acho muito válido. Inclusive, vou levar conhecimento do Dr. Fiore para que faça uma comissão de estudos, algo relativo como se fosse uma escola, para que a gente possa levar esse debate e levar para essa composição de juristas que já estão pensando na mudança necessária para o CBJD. O CBJD tem, acho que antes era o Código Brasileiro do Disciplinar do Futebol, mudou agora para o CBJD, acho que já tem uns 12 anos o código, e diante dessas particularidades envolvendo o desporto dos deficientes visuais, modalidades essas muito relevantes para o esporte olímpico brasileiro, algumas particularidades, algumas peculiaridades, seria de bom ouvir fazer a mudança no Código Disciplinar. Doutores, mais alguém? Vamos falar. Mas uma questão que eu gostaria de levantar é em relação aos antecedentes esportivos, né, que eu acho que a gente não tem ainda esse banco de dados. Eu gostaria de sugerir ao presidente, né, o Dr. Hudson, que viabilizasse essa questão, né, para a gente poder ter um banco de dados com as punições que foram aplicadas para atletas e comissão técnica, e a gente poder utilizar essa informação nos próximos julgamentos, que eu acho que é importante também a gente oferir nos processos a questão da reincidência, né, até para a dosimetria das penalidades ali. Eu acho que seria um ponto que a gente poderia veicular isso, né? Perfeitamente, doutor. Isso não é importante, é muito importante. Isso aí nós já vamos tratar com a secretaria para que conste um histórico das condutas, dos antecedentes disciplinares para fins de julgamento dos doutores. Claro, perfeitamente. Isso aí é necessário, imperioso. Doutores, mais alguém? Podem ficar à vontade. Estamos aqui na nossa primeira sessão. Acho que os debates foram muito bons. Temos um procurador, doutor Marcelo, né? Sim. Marcelo, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos, obrigado. Fui convidado pelo Dr. Vinícius, que já conheço ele também já há algum tempo. Tenho tido várias informações dele como jurista na área desportiva, muito bem conceituado. E ele se atreveu a me colocar nessa empreitada. E eu tenho muito interesse, tenho muita vontade. E aprender com os senhores também é bem importante. Eu sou conselheiro da OAB e lá a gente trata de outras situações, né? Disciplinares também, mas para mim o que me afeta mais é a questão esportiva, que é bem importante, está no meu sangue já há algum tempo. Então, nesse momento já agradeço aí a vocês todos aí a possibilidade de poder participar e comungar com vocês desses momentos aí, que espero que nesse mandato aí desses 2 anos a gente possa, eu particularmente, aprender bastante com vocês e estou à disposição também naquilo que for útil. Doutor Marcelo, eu prometo que nos próximos julgamentos eu não vou monopolizar a palavra. Essa primeira sessão eu acabei falando um pouco mais do que deveria, mas nos próximos julgamentos a palavra e a representação da Procuradoria vai ficar com o senhor. É sempre um prazer estar nesses debates e poder abrir porta para pessoas capacitadas que têm interesse no direito desportivo, que ainda, infelizmente, é um meio bastante fechado, mas que precisa de gente que tem uma qualidade técnica, que eu acredito que é o seu caso, e a Procuradoria fica muito feliz em tê-lo como integrante. Então, nos próximos processos, com certeza, a sua atuação vai ser bastante mais ativa. Imagina, obrigado. Seja muito bem-vindo, doutor Marcelo. Eu diria assim, que o direito desportivo disciplinar, e eu gosto de denominar dessa forma,
é muito carente nas nossas academias. Algumas faculdades ainda têm, algumas universidades têm ainda o direito esportivo como matéria optativa, mas como outros direitos, direito eleitoral, agrário, até previdenciário, pode ser até direitos tão quanto importantes, mas não participam da grade principal. Eu chamo a própria justiça esportiva, o direito esportivo, como nicho para a própria advocacia. Aqui no Amazonas tem uma atuação muito forte de muitos advogados, aqui tem várias competições. Inclusive, convido os doutores a participar do julgamento, a observar o julgamento, assistir, melhor dizendo, o julgamento agora nessa segunda-feira do Tribunal Pleno, envolvendo o Tribunal Pleno do Futebol, é transmitido ao vivo pelo YouTube. Acredito que nos próximos a gente possa fazê-lo da mesma forma, mas diante de tudo que foi dito, tudo que foi explanado pelos doutores, acho que os debates são muito salutares. De repente podem vir até as defesas também, que vai dar muito mais corpo, muito mais aso para essa nossa comissão, para os julgamentos em si. Sendo assim, não tendo mais uma palavra, declaro encerrada a sessão. Muito obrigado a todos. Obrigado, Lavínia. Obrigado a todos os integrantes dessa comissão. Obrigado aos procuradores. Doutor Vinícius, mais uma vez, meu colega de especialização. Um abraço. Um abraço a todos. Muito obrigado. Declaro encerrada a sessão. Abraço a todos. Boa tarde. Boa tarde a Boa todos. tarde a todos. Até a próxima. Boa tarde. Então. Boa tarde.